De um avião que embate em uma ponte a um guepardo que embate em um carro, aqui estão os 10 momentos mais impressionantes capturados pela câmera. Vamos começar imediatamente com o caso de uma mulher que literalmente desaparece no meio de uma entrevista ao vivo para a emissora dinamarquesa TV2. É preciso que se acredite nisso. É preciso que se acredite nisso. Visto mais de 3 milhões de vezes nas redes sociais, este pequeno vídeo causou o espanto e a incompreensão de milhões de internautas. Tudo isso acontece em apenas alguns segundos. A cena ocorre no aeroporto de Copenhague, com um homem em primeiro plano conversando com um jornalista, enquanto os viajantes caminham atrás dele perto de um carrossel de bagagem. Mas um fenômeno rapidamente chamou a atenção dos espectadores. Uma mulher arrastando um carrinho cheio de malas, troca algumas palavras com outra mulher atrás dela e assim que ela foi um pouco mais longe, seu interlocutor desapareceu completamente, para a surpresa de todos. Esta sequência, que não inclui nenhuma farsa, era estranha demais para não dar lugar a todo tipo de interpretação. No entanto, as pessoas mais atentas propuseram a explicação mais plausível. A mulher no carrinho tira sua amiga do campo de visão da câmera porque ela avança ao mesmo tempo, e os pés da mulher eclipsada podem ser vistos por uma fração de segundo. Aqui está o infortúnio que causou mais medo do que dano, mas que muito tempo será lembrado pelo turista americano Brenton Hayes. De fato, segundo suas próprias palavras, o viajante experimentou, durante um safari na Tanzânia, os momentos mais terríveis de sua vida. Enquanto ele dirigia calmamente em seu jipe, acompanhado por um guia e outra pessoa, um guepardo de repente se derramou sobre as costas do veículo. O turista imprudente tinha se aproximado demais de uma família de 3 guepardos e um deles saltou para dentro do veículo, provavelmente para garantir que os 3 aventureiros não fossem uma ameaça. Imagine o medo do motorista, que não só não podia fugir, como também não podia atravessar o olhar do felino, nem deixar seu medo aparecer, pois esses predadores percebem muito bem todos os sinais de medo e desconforto. Enquanto os turistas tentavam manter a calma, a besta curiosa farejava os assentos, mordeu o encosto de cabeça e arranhou os tecidos. Finalmente, satisfeita com sua curiosidade, o guepardo decidiu deixar o veículo, muito para o alívio dos viajantes que não voltaram. Admita que, em seu lugar, você não teria sido capaz de tal autocontrole. Você está gostando deste vídeo? Então não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para que você não perca nenhum de nossos próximos vídeos. Vamos continuar. Enquanto visitava uma exposição em Taiwan, este menino de 12 anos tropeçou e perfurou acidentalmente um quadro, avaliado em 1,5 milhões de dólares. Um grande momento de constrangimento para o jovem desajeitado, que se apoiou por reflexo em uma obra do pintor italiano do século 17, para não perder completamente seu equilíbrio. Resultado? Um enorme buraco no meio da pintura. A pintura se intitula As Flores e retrata rosas, tulipas, girassóis e cravos. Felizmente, os organizadores não forçaram a família do garoto a compensar os danos, mas recorreram à companhia de seguros. De fato, depois de ver as imagens das câmeras de segurança, tornou-se claro para eles que o jovem tinha cometido uma falta de jeito puramente involuntária. Além disso, estas vertigens, sempre muito cômicas, são numerosas e são a obsessão de todos os curadores e guardas do museu. Em 2015, um artigo publicado no Le Monde chegou a fazer uma lista de obras famosas que haviam sido danificadas involuntariamente ou por um golpe de loucura. Sabemos que em 2006, em Cambridge, um homem tropeçou e quebrou vasos chineses de 3 séculos por causa de suas cordas desamarradas. Ou que um louco furou deliberadamente um quadro de Claude Monet antes de ser condenado a 5 anos de prisão. Sergei, um jovem dublê russo, gosta de arriscar sua vida para impor seus limites. Na sequência que você vê aqui, ele está no topo de um prédio em Ashdod, uma cidade israelense, 150 metros acima do solo. Um passo em falso é igual à morte certa. Mas então, após um salto acrobático, seu pé escorrega na plataforma estreita, mas ele consegue se recompor e manter seu equilíbrio, sem muito medo. Na verdade, não parece que ele esteja nada assustado. Além disso, nós o vemos rindo logo em seguida. Sergei esteve muito perto de cair no vazio, mas está acostumado a façanhas perigosas e prefere rir sobre elas. Além disso, ele mesmo diz que tem uma visão de vida que encoraja a tomada de riscos e afirma que,
Ao praticar essas experiências extremas, ele adota um preceito de moralidade tibetana. Você já ouviu falar sobre o acidente de avião da Transásia em Taiwan? Certamente, porque as imagens são tão famosas quanto impressionantes. As filmagens foram filmadas a partir de um veículo dirigindo em alta velocidade sobre uma ponte. No espaço de poucos segundos, vemos o avião mergulhar diagonalmente do céu, cortando a largura da ponte com a sua asa, pulverizando uma cabine no caminho e mergulhando no rio. O avião, transportando turistas chineses, havia acabado de decolar e se dirigia para as ilhas no sudeste da China. Uma equipe de socorristas, equipada com um guindaste, correu para o local do acidente para extrair as vítimas e puxar a enorme aeronave quebrada para flutuar. Felizmente, cerca de 10 sobreviventes foram retirados dos escombros. Porém, mais de 40 pessoas perderam suas vidas. Uma centena de resgatadores, acompanhados por soldados e mergulhadores, redobraram seus esforços para tentar libertar os sobreviventes do rio gelado e trazê-los para a segurança em barcos salva-vidas. A investigação revelou posteriormente que o desastre se devia ao erro do capitão em desligar desajeitadamente o motor, puxando a alavanca do lado errado. A autoridade de segurança da aviação de Taiwan informou que o mesmo piloto, Liao Jingzong, havia falhado em um teste de proficiência de simulador de voo um ano antes e não conseguiu resolver uma falha no motor na decolagem. Antes da queda, o avião havia voado por apenas 2 minutos e 40 segundos. Desde este acidente, as avaliações das habilidades dos pilotos se tornaram mais exigentes e atenciosas. Os ursos são mais comumente vistos jogando lixo nas imediações, por exemplo, derrubando latas de lixo, quebrando os vidros de carros ou roubando alimentos de onde quer que eles possam encontrá-los. Mas este urso não é como os outros ursos. Nestas imagens da América do Norte, vemos um urso preto mostrando seu senso de responsabilidade ao endireitar um cone de trânsito no acostamento de uma estrada de cascalho. Ao longo do caminho, ele percebe o cone de trânsito derrubado, endireita-o e o coloca de volta em sua base, antes de seguir calmamente em seu caminho, com a consciência limpa. Em 2009, um vídeo viral espetacular circulou na internet. Talvez você se lembre. Ele mostrava um homem de roupas de mergulho deslizando por um tobogã d'água. Quando chegou ao fim do escorregador, ele foi impulsionado 35 metros acima do solo, antes de pousar em uma pequena piscina infantil no meio de uma vasta planície verde. O vídeo conquistou milhões de visualizações nas semanas que se seguiram, e as reações variaram, do espanto à descrença. Uma coisa é certa, a proeza parecia boa demais para ser verdade. Na sua opinião, esta proeza foi real ou não? Não, não foi. Na verdade, este vídeo foi um anúncio projetado pelo Microsoft Project e foi simplesmente uma montagem. O homem que desliza pela corrediça é amarrado com uma corda para prendê-lo, e o salto para a pequena piscina foi filmado separadamente, enquanto o dublê saltava do topo de uma rampa de madeira. Naturalmente, nada disso se reflete no desempenho final, o que dá a impressão de ser um único take. Os diretores desta cena foram muito bem sucedidos, pois o vídeo era bem conhecido antes de ser anunciado como uma acrobacia. Antes de falarmos sobre o próximo vídeo, vamos continuar com o tema do slide e tentar responder a pergunta do dia. Em qual país está localizado o maior escorrega do mundo? Uma pequena dica, é um país do Extremo Oriente. Pense bem, a resposta será dada, como sempre, no final do vídeo. Este é o tipo de aventura que só acontece uma vez na vida. Um grupo de turistas dirige um veículo safari através de um parque de vida selvagem na África do Sul. Inicialmente entusiasmados por ver uma família de leões se apaixonando pelo sol à beira da estrada, sua alegria rapidamente se transforma em nervosismo. De fato, um dos leões, o mais curioso do grupo, decide se aproximar do veículo e, para o espanto de todos, abre a porta traseira com a sua mandíbula. I know. There's a locked door. Oh my gosh, I didn't know they could do that. Os passageiros não podiam acreditar. E isso é bastante surpreendente, porque os safaris guiados são geralmente conduzidos com veículos com teto solar, e os leões sempre ficam longe. Evidentemente, este leão não era malicioso, e a curiosidade parece ser seu único motivo. Os passageiros seguiram ao pé da letra as recomendações dos guias em tal situação. Na verdade, eles acreditam que os passageiros não têm nada a temer se permanecerem calmos e discretos, a ponto de se misturarem com a paisagem, porque os leões não conseguem distinguir a diferença entre o veículo e as pessoas a bordo. Temos que acrescentar que, nos parques de animais da África, uma boa parte dos leões se afasta dos humanos, mesmo se às vezes acontece de ver alguns deles nos quais o medo dos humanos foi superado graças aos contatos perpétuos. Como podemos explicar o comportamento incomum deste leão? Talvez o veículo não era muito alto,
e alcançou precisamente a altura do felino? Deixamos que você forme sua própria opinião sobre o assunto. Para os esquiadores, já é difícil completar um salto de beleza, mas este norueguês de 19 anos faz ainda melhor, executando esta elegante e perfeita proeza. Ele pode ser jovem, mas Johan Berg tem muito talento, como demonstrado por este belo salto executado, durante o qual ele até se permite brincar com seu amigo Alex Aurdal. Uma vez que a proeza é cumprida, este último ri e aplaude enquanto o jovem norueguês continua sua descendência. Esta sequência foi filmada na Áustria, durante as sessões do Parque Primário Stubai Glacier. Nativo de Oslo, capital da Noruega, Berg começou sua carreira aos 11 anos de idade e foi campeão norueguês por 2 anos consecutivos, em 2010 e 2011, antes de competir a nível internacional. De qualquer forma, este épico high five será um dos momentos mais classificatórios de sua carreira. Quão forte é uma ponte de vidro recém-construída? Para responder a esta pergunta, as autoridades não se esforçaram ao máximo para fazê-lo. Da província chinesa de Hunan, em 2016, as autoridades encarregadas da operação conduziram um caminhão de 2 toneladas sobre uma ponte de vidro ligando 2 penhascos íngremes para testar sua força antes de sua abertura. A ponte, elevada a 300 metros acima do solo, tem 430 metros de comprimento e sua força é tão impressionante quanto seu tamanho. As autoridades chinesas não apenas impuseram um peso pesado sobre esta imponente construção, mas também pediram que voluntários tentassem quebrar o vidro com martelos. Um veículo para todos os terrenos, com 11 passageiros, também estava envolvido, e o resultado foi sempre o mesmo. A estrutura se manteve unida, embora a superfície do vidro tenha rachado levemente. A ponte Zhangjiajie, colocada em serviço em 2016, é, no entanto, reservada aos pedestres. Este anúncio espetacular foi uma ideia muito boa, já que muitos espectadores curiosos se juntaram a este evento em comum. Além disso, a ponte, que foi projetada para ser visitada por 8.000 pessoas por dia, teria recebido 10 vezes mais visitantes diários. O influxo foi tão alto que as autoridades tiveram que fechar o acesso à ponte apenas 13 dias após a sua abertura, a fim de reforçá-la. Foi reaberta em 30 de setembro de 2016. E voilá! Este é o fim do vídeo. Então, qual dessas sequências você achou mais incrível? Para a pergunta do dia, parabéns se você encontrou a resposta certa. De acordo com o Guinness Book of Records, o escorregador mais longo já construído está localizado na Malásia, na ilha de Penang. Tem 70 metros de altura, 1 km de comprimento e 20 voltas. E a descida leva 4 minutos e meio. Sim, é gigantesco.